Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa matéria. Hoje a aula é sobre bens públicos. Vamos lá? Olha só. Essa matéria ela é muito tranquila e ela vai aparecer para você de duas formas. A prova vai te cobrar a classificação dos bens e o uso desses bens. Você vai ver que muitas das coisas que eu falar, nós já vimos ao longo da nossa matéria. Quando eu falei lá de autarquia, de organização administrativa, nós tratamos de como que os bens dessas pessoas, eles são, qual que é a natureza jurídica, qual que é o regime jurídico desses bens. Então, eu vou voltar nisso. Vou voltar também lá na parte de licitação que nós falamos sobre alienação de bens. E vou finalizar falando como que ocorre o uso privativo desses bens. Então, o seu caderno vai ficar completo, porque nós vamos compilar aí tudo sobre bens públicos e você vai arrasar na sua prova. Só lembrando o seguinte, colega, você está estudando, você está assistindo às aulas, fazendo suas anotações, está lendo a lei seca. É muito importante que você leia a lei seca. Pelo menos 1 hora no seu dia você tem que dedicar lendo a lei seca. E você também tem que fazer resolução de questão. Ah, professora, eu vou fazer o concurso do Tribunal de Justiça, eu vou fazer o concurso do TRT. Você tem que pegar as provas anteriores da banca e fazer questão. E sempre que você errar, anote, né, em fichas, nos seus fichamentos, a alternativa que você errou. Por quê? Porque você vai ler isso sempre e você não erra mais. Então, assistir às aulas, fazer suas anotações, ler a lei seca, fazer questão, resolver exercício é muito importante. E, claro, acompanhar a jurisprudência aí nos informativos do STJ e do STF e também um bom manual. Lembrando o seguinte, primeira etapa, lei seca e exercício. Exercício e lei seca. Para a sua segunda etapa, aí sim vamos utilizar uma boa doutrina. Então, vamos lá terminar isso aqui. Bens públicos. O que nós temos para falar sobre isso aqui? A primeira coisa que eu quero falar é sobre a classificação desses bens. Como que esses bens públicos eles são classificados? Por favor, dá uma olhadinha lá nos artigos 98 e 99 do Código Civil. Lá no 98 e 99 do Código Civil e também no 183 da Constituição Federal, ok? Então, nossa base legislativa são esses artigos. Por que eu fui lá no Código Civil? Fui lá no Código Civil pelo seguinte, os bens públicos se classificam em bens públicos de uso comum do povo, bens públicos de uso comum, bens públicos de uso especial, eu vou explicar cada um, tá, gente? E bens públicos dominiais, também denominados dominicais. Então, eu tenho essas três espécies de bem público. Eu tenho essas três espécies de bem público. Bem público de uso comum do povo, bem público de uso comum, bem público de uso especial e os bens públicos dominiais e dominiais ou dominicais. Então, eu vou explicar um por um. Então, quais são os bens públicos que nós temos? A classificação bem de uso comum, bem de uso especial e bem dominical ou dominial. Seguinte, o que é um bem de uso comum? Qual que é a característica principal aqui? A característica principal é que o uso dele é de todos. Todos podem utilizar. Todos podem utilizar os bens públicos de uso comum. Qualquer pessoa pode utilizar desse bem público e ela não precisa de uma autorização especial para fazer uso desse bem. O acesso a esse bem é irrestrito. O acesso a esse bem é irrestrito, ok? Acesso irrestrito, ok? Todos podem usar, todos podem usar. Exemplo de bem de uso comum. Exemplo, as ruas, as praças, ok? Os parques, mentira, eles são de uso especial.
Por quê? Porque tem regulamentação, nós vamos falar. Só um minutinho. Então, as ruas, as praças, as avenidas. As avenidas. Ah, gente, e a praia? E a praia? A praia também, né? O mar, a praia. Peraí, professora, mas tem praia que é fechada. Tem uns resorts ali na Bahia que fecham as praias. Isso está errado. Isso não pode, isso é vedado. Para você que é de Brasília, ou para você que já ouviu essa história o ano passado, na região ali do Lago Sul, do Lago Paranoá, em Brasília, mansões ali no entorno, usavam privativamente a cabeceira ali do lago, com suas lanchas, né, com suas mansões. Então, todo o lago era de uso privativo dessas pessoas. Só que vamos lá, as lagoas, elas são de uso comum? Sim, elas são de uso de todos. Eu não posso impedir que as pessoas vão até a praia, utilizem o mar, utilizem a lagoa. Ela é de todo mundo. Então, é proibido esses decks fechar a lagoa no seu entorno. Ah, na minha cidade é assim. Na minha cidade, eu sou de Sete Lagoas, também é assim. Existe uma lagoa lá que é cheio de mansão em volta. Inclusive, tem um clube náutico, um clube, tá? Que ele utiliza todo o espaço, quase uma grande parte do entorno dessa lagoa. Pode? Não, tá errado. Eu não posso utilizar privativamente um bem que é de uso de todos. Então, as ruas, as praças, as avenidas, o mar, a lagoa, a praia, eu não posso fechar, ok? Eu não posso fazer como o meu quintal. Isso é errado. Uma coisa que nós vamos ver é o uso temporário de forma privativa. Mas eu estou falando que, em regra, esses bens são de uso comum. Esses bens são de uso comum. Ou seja, todos podem utilizar. Todos podem utilizar. Daí vem duas características muito importantes. Muito importantes. Os bens de uso comum do povo, eles são o quê? Eu posso vender rua, gente? Eu posso vender a praia? Eu posso vender a lagoa? Eu posso vender isso? Não. Esses bens são inalienáveis. Eu não posso vender, eu não posso me desfazer dos bens de uso comum do povo. Olha o nome do negócio. Uso comum do povo. O povo tem o direito de utilizar. Então, eles são inalienáveis. Eu não posso alienar. Eu não posso vender os bens de uso comum do povo. Beleza? Lembrando o seguinte, todos os entes federados possuem bens de uso comum. Os entes federados são os donos, ok? Desses bens de uso comum. As ruas pertencem a quem? Ao município. As estradas, depende, pode ser ao estado, pode ser da União. A lagoa, onde é que sua lagoa tá? Tá no município, então ela pertence ao município. Beleza? Então tá bom. O que mais que eles são? Imagine o seguinte, eu posso invadir um bem público e eu não vou sair de lá porque eu quero usucapir desse bem? Eu quero usucapião de um bem público? É possível? Cabe usucapião de bem público de uso comum? Posso montar uma barraquinha no meio da rua, ficar lá 5 anos e ajuizar uma ação de usucapião contra o município? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque esses bens são imprescritíveis. Ou seja, não podem ser usucapidos. Não são objeto de usucapião. Não podem ser usucapidos. Isso está no artigo 183, parágrafo 3º da Constituição. 183, parágrafo 3º da Constituição. Lá no 99 também, no 99 do Código Civil, isso está expresso, que os bens públicos de uso comum, eles não podem ser usucapidos. Os bens públicos não são objeto de
uso capião. Você, ainda que você esteja lá morando como sua residência, ainda que você tenha invadido há 20 anos, ainda que você tenha invadido essa área há 20 anos, você é obrigado a sair de lá. Você não pode demandar uma ação de uso capião contra ente federado. Beleza. Que mais? Qual que é a última característica aqui desses bens? Esses bens, deixa eu só pegar um apagador aqui. Ah, tá aqui. Esses bens, eles são o quê? Além disso, impenhoráveis. Impenhoráveis. Por que eles são impenhoráveis? Por que eles são impenhoráveis? Impenhorável quer dizer que não pode ser objeto de penhora. Eu não posso penhorar um bem público de uso comum. Pensa o oficial de justiça chegando e penhorando a lagoa. O oficial de justiça chegando e penhorando a rua. Não tem cabimento, não tem lógica. Como que os entes federados, como que as pessoas de direito público pagam suas dívidas judiciais? Como que as pessoas de direito público pagam suas dívidas judiciais? Pagam por meio do precatório, isso mesmo. O precatório é um instrumento utilizado para pagar as dívidas judiciais das pessoas de direito público. Lembrando o seguinte, sociedade de economia mista e empresa pública, sociedade de economia mista e empresa pública que presta serviço público, as prestadoras de serviço para o STF, elas também se sujeitam ao regime de precatório. Sociedade de economia mista e empresa pública que prestam serviço público também se sujeitam ao regime do artigo 100 da Constituição, precatório. Beleza. Seguinte, essas são as 3 características que você não pode esquecer sobre os bens públicos de uso comum. Então, para fechar, bem público de uso comum é o uso de todos. Todos podem utilizar deste bem, sem restrição. Mas, lembre-se, eles são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. Fechou? Então tá. E os bens de uso especial? Olha o nome, uso especial. Seguinte, esses bens são os locais onde a administração desempenha a sua atividade pública. São os locais onde a administração desempenha a sua atividade pública. Se você for lá no artigo 99 do Código Civil, inciso 2, 99, inciso 2 do Código Civil, olha o que ele fala. Eu vou ler aqui, você acompanha daí onde você estiver. Você não precisa ir lá, não. Uso especial, edifício, terreno, destinado a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive suas autarquias. Edifícios e terrenos destinados à realização do serviço público. Então, são os locais onde o serviço público é prestado. Locais onde o serviço público ele é prestado. Onde que a administração presta o seu serviço? O acesso a esses prédios públicos, onde a administração presta o seu serviço, por exemplo, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o prédio do Palácio do Planalto, o prédio do Congresso Nacional, o prédio da Prefeitura, o prédio do Tribunal de Justiça. Você tem acesso a hora que você quer, do jeito que você quiser? Você entra no fórum da sua cidade sem camisa? De barriguinha de fora? Não. Tem regras. Por quê? Porque o acesso é limitado. Não entra quem quer a hora que quiser. Não entra quem quer do jeito que quiser. Claro que todo mundo pode ter acesso, mas esse acesso contém regras. O acesso contém regras. O acesso é limitado, porém ele contém regras. Ou seja, tem uma certa vestimenta para você entrar no fórum. Tem horário para você entrar. Então, exemplo de bem de uso especial. Exemplo de local onde a administração presta o seu serviço.
O prédio da prefeitura, vou anotar assim mesmo, ó. O prédio da prefeitura, o prédio do fórum, o prédio da prefeitura, o prédio do fórum, o prédio do Planalto, o prédio do governo do estado, o prédio da autarquia, ou seja, o local onde o serviço é desenvolvido, onde o servidor trabalha. Aquele prédio ali, ele é público, só que de uso especial. Uso especial. Os outros, que você não precisa de controle para acesso, uso comum. Aqui são de uso especial. Os locais onde a atividade são desenvolvidas. Aí eu pergunto, eles são alienáveis? Eles são penhoráveis? Eles podem ser usucapidos? Não. Eles são inalienáveis, nas mesmas explicações que eu dei aqui, inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Por quê? Não pode ser vendido, não pode ser vendido, não pode ser usucapido e não pode ser penhorado. Mesma característica ali de cima, mesma característica ali de cima. Inalienável, imprescritível e impenhorável. Lembrando daquelas questões ali que eu já apontei. Fechou. E o bem público dominial ou dominical? É sinônimo. Dominial ou dominical? Sinônimo. Esses bens, olha a pegadinha, esses bens são os bens privados da administração. São os bens privados da administração. De acordo com o 99, lá do Código Civil, inciso 3, 99.3 do Código Civil, fala o seguinte: os dominicais constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. São bens das pessoas públicas, ou seja, são bens privados, vou colocar aqui, tá? São bens, vou pôr privados entre aspas, porque eu vou explicar esse sentido da administração. São bens privados da administração. Bens privados da administração. Privado em que sentido? Privado no seguinte sentido, colega. Esses bens não estão afetados ao interesse público. Esses bens não estão afetados ao interesse público. Como assim, professora? O que significa que um bem ele é privado da administração, que ele não está afetado pelo interesse público? Significa, colega, que a administração não está utilizando esse bem para nenhuma finalidade pública. Esse bem não é uma rua, esse bem não tem um prédio público. Esse bem é um lote abandonado, um lote sem utilização no meio do centro da cidade e que pertence ao município, ou ao Estado ou à União. São os bens onde a atividade administrativa não está sendo desenvolvida. São bens que a administração está deixando lá para ganhar mais valor, para especulação imobiliária. São bens que a administração não está utilizando. Ok? Acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro nós vamos ter os bens dominicais ou dominiais. Então, exemplo, são bens como lotes vagos. Lotes que pertencem ao município, ao Estado, à União ou às autarquias e fundações e que não está sendo desenvolvido para nenhuma atividade. Ok? Quais são as características desses bens dominiais ou dominicais? Quais são as características? Eu vou colocar aqui no cantinho. Vamos ver se aparece. Se não aparecer, eu apago ali um pedaço. Eles são alienáveis, porém são impenhoráveis e são imprescritíveis. Se eu anotar, vai aparecer? Vai. E são imprescritíveis. Calma que eu vou explicar cada um.
Esses bens dominiais ou dominicais, eles são alienáveis, eles podem ser alienados, eles são alienáveis, eles podem ser usucapidos? Não. Eles podem ser dados como penhora? Também não. A única coisa aqui que mudou é a possibilidade de alienar. Por que que a administração pode vender? Porque ele não está afetado ao interesse público. A administração pode vender os bens de uso dominical ou dominial porque não estão afetados ao interesse público. Ok? Então, o que que eu quero resumir desse primeiro bloco para a gente passar para o segundo? Os bens públicos são classificados de 3 formas. Lembrando, bem público pertence à pessoa jurídica de direito público. Qual é a classificação dos bens da União, Estado, Município, DF, autarquia e fundação pública? Eles são conceituados em bens públicos, de uso comum, de uso especial, ou dominial ou dominical. Os bens de uso comum são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis, porque estão afetados ao interesse público e eles são de uso irrestrito de todos. Já os bens de uso especial são os bens onde a administração desenvolve a sua atividade e, por sua vez, também são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. Já os dominiais ou dominicais são os bens privados da administração, ou seja, a administração não está utilizando para prestar um serviço. Ou seja, são bens que não estão afetados ao interesse público. Por isso, podem ser vendidos, são alienáveis. No entanto, por serem públicos, ainda que dominial ou dominical, mas por ser público, é impenhorável e imprescritível. Ok? Aí, no próximo bloco, nós vamos falar sobre essa questão da alienação. Então, agora eu classifiquei e te dei as características desse bem. É isso que você tem que guardar. Essas 3 classificações, uso comum, uso especial, dominial, e guardar as características que eu frisei aqui. Fechou? Então tá joia. Vamos para o próximo bloco.